Olá! Aqui na TV Assembleia você acompanha os principais assuntos que abrangem os mais diversos setores da nossa sociedade. Eu sou Marité Kog e você acompanha comigo agora o programa Fique Ligado da TV Alemes. Elas têm mentes brilhantes. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que 5 em cada 100 pessoas no planeta são superdotadas. Por aqui, a estimativa é que 10 milhões de brasileiros tenham altas habilidades. E o que fazer para identificá-los? Como eles são tratados no nosso país? E de que forma se dá o acesso à educação? Confira. Irmãs, amigas e fontes de inspiração uma para a outra. Assim são a Mel e a Emily Angel. As duas levam o maior jeito tocando flauta. E detalhe, aprenderam tudo sozinhas. A Mel começou a tocar flauta e quando ela chegou em casa, eu vi ela me ensinou uma música facinho. Aí eu comecei a tocar também. Começou e não parou mais. No fim das contas, dominou o mundo da música mais do que a irmã. Arrasa não só no solo de flauta. É ótima e bem ágil no teclado. É como se eu estivesse solta. Eu me sinto leve quando eu toco. Além da música, é nas aulas de teatro que ela deixa a timidez de lado. Emily Angel é craque ainda na matemática. Logo cedo, aos 4 anos, ela foi identificada com superdotação, característica de quem tem uma capacidade mental significativamente acima da média. Eu me sinto normal, como se fosse... que eu não fosse superdotada, mas na verdade eu sou. Pra mim, ser superdotada é como se a gente aprendesse mais rápido as coisas com as crianças normais. A menina não está sozinha. A Mel também tem altas habilidades. É capaz de colocar na folha o que vê no mundo dos animes. Em pouco tempo, o papel em branco ganha forma e cor. E olha que graça o desenho de Chibi, essa bonequinha japonesa. Essa vontade de desenhar levou a garota a participar de várias exposições. Com os desenhos veio o gosto pela literatura. No currículo, 3 livros escritos. Para meninos e meninas, deve ser lançado ainda este ano. Fala de diversidade. E nessa cabecinha pensante, já há planos para um novo projeto. Estou pensando em escrever um mangá de aventura. Sobre 2 crianças que, numa excursão à NASA, acabam se separando do grupo e entram numa sala de lançamento, onde eles acabam viajando no espaço e conhecem um novo planeta. E essas habilidades vêm praticamente de berço. Esse livro aqui, por exemplo, A Cigarra e a Formiga, foi feito pela Mel quando você tinha 2 anos. E a riqueza de detalhes é bem impressionante. Só que o que impressiona também é que todo o texto foi feito por ela. E contando a história exatamente do quê? Minha mãe ela me contava essas histórias, então eu resolvi colocar ele no papel. Escrever a historinha. Ela sabia falar, ela sabia escrever também, mas ela ainda errava em algumas palavras, né? Mas ela falava de acordo com a sonora dela, ela escrevia de acordo com a sonora. Então, às vezes, ela escrevia formiga com U. Uma vez, quando ela adotou um cachorrinho, ela escreveu uma plaquinha Roebi do cachorro, porque o cachorro costumava subir o quarto e subir as escadas e entrar no quarto dela. Então ela fez uma plaquinha. Ela sempre foi assim muito o que ela tentava assimilar, ela colocava no papel. Achou a Mel avançadinha aos 2? Então dá uma olhada nesse vídeo. Ela tinha de 6 para 7 meses quando começou a andar e falar. A Mel, com 7 meses, ela já falava de tudo, né? Com 6 meses, ela começou a gesticular algumas coisas. Ela já pedia algumas coisas. Com 7 meses, ela começou a andar e a falar. Lógico, como um bebê, mas assim, era
era totalmente compreensível o que ela falava, o que ela pedia. E com o tempo ela começou com umas perguntas muito estranhas, assim, a gente achava estranho, mas a gente conseguiu se entender, né, Mel? Calma que não para por aí. A primeira pergunta que a Mel fez para Grace Kellen foi de assustar. O que eu lia sobre maternidade é que as crianças perguntavam: mãe, por que o céu é azul? Mãe, por que o sol brilha, né? E não, as perguntas dela é: mãe, o que é hidroponia? Aí, quando eu comecei a mostrar para ela as letras, aí eu falei: Mel, G de gato. Ela: não, mãe, G de Google. Aí eu olhei assim e falei: ué, mas onde que você está procurando Google, minha filha? Então ela sempre foi muito para frente também. Crianças como a Mel e a Emily Angel são pequenas grandes notáveis. A Organização Mundial de Saúde estima que no Brasil haja pelo menos 10 milhões de pessoas superdotadas ou portadoras de altas habilidades. Mas esse número não condiz com o registrado. Só para se ter uma ideia, o último censo escolar apontou a existência de apenas 20 mil alunos nessa situação. Não existem, né, um sistema maior de censo escolar para que eles possam ser identificados e mantidos nesse censo, né? Apesar de existirem controles desse tipo no governo, ele não funciona muito bem, porque o professor não sabe indicar que ele tem um aluno superdotado, então ele não entra para o censo. Segunda coisa, um aluno pode ter, por exemplo, pode ter altas habilidades, mas ter alguma comorbidade junto, ele pode ter alguma dificuldade junto. Por exemplo, ele pode ser um Asperger, ele pode ser uma pessoa com TDAH, o transtorno do distúrbio de hiperatividade, né? De atenção e hiperatividade. Então ele pode ser um TDAH e aí no censo aparece ele com essa comorbidade primeiro, ele tem TDAH, ele é um Asperger e aí não apareceria a superdotação vinculada a ele. Esse acompanhamento mais próximo é de responsabilidade dos sistemas de ensino. Entretanto, o MEC faz o recenseamento de sua população educacional anualmente e nós temos aí o censo escolar realizado pelo INEP, que capta uma diversidade muito grande de dados a respeito dos nossos alunos com altas habilidades de superdotação. Nós podemos ter dados sobre idade, sobre sexo, sobre regiões, sobre tipo de escola, sobre a formação do professor. Então, são informações que estão no censo que nos dão suporte para a indução de políticas públicas. Crianças são denominadas de superdotadas ou com altas habilidades. No caso dos adultos, o foco está na atuação no mercado de trabalho. O adulto, nós já vamos ter uma comparação das habilidades dele com o grupo, não de idade, mas dentro da área dele, né? Então, o que ele consegue fazer, desempenhar, como que é a produção dessa pessoa, quando comparada com outros que estão dentro da mesma área. A Grace Kellen era exemplo na turma. Com uma mente brilhante, terminou os estudos antes de todos os colegas. Mas, na época, sofria preconceito por parte de alguns amigos de classe. Era o famoso CDF, né? Antigamente era assim que a gente era chamado. Às vezes a gente era tido como chato, porque sabia demais, era o sabichão, sabidinho, era o metido a sabido, né? O CDF do passado era muito rotulado pelas notas altas em disciplinas como português ou matemática. Ângela é integrante do Conselho Brasileiro para a Superdotação. Explica que não é só a área acadêmica que conta. Daí o porquê dos famosos testes de QI, o quociente de inteligência, estarem caindo em desuso. Antigamente, a gente confiava muito nos testes de QI, que foi um boom, né, da ciência no início do século XX. Então foram feitos muitos testes, inventados muitas coisas para acessar a inteligência humana. A partir lá da década de 50, 60, isso foi se diferenciando, começou a se ver que a inteligência não era só essa parte acadêmica, né? E que os testes não eram capazes de pegar tudo que a gente considera que seja inteligência. Então começaram a vir testes incorporando a criatividade, mais para frente testes incorporando a sua inteligência prática. Pessoas superdotadas ou com altas habilidades têm uma criatividade aguçada. Geralmente são inquietas.
podem ser tímidas ou extrovertidas, a depender do meio em que convivem. O desempenho acima da média pode vir em mais de uma área, mas isso não quer dizer que elas são experts em tudo. É bom saber também que superdotação não está necessariamente associada a um QI elevado. E o fato de termos algumas habilidades não quer dizer que sejamos todos superdotados. Você tem uma habilidade que vem, né, de uma genética que é muito mais ampla do que pai e mãe, né? É uma coisa bem com uma variância maior, mas ao mesmo tempo você tem os estímulos do ambiente. E a gente vê que para que essa superdotação apareça, as duas coisas têm que estar bem em confluência. Por quê? Se eu acreditar que é só genética, então eu vou achar que eu não preciso fazer nada pelo superdotado. A Mel é tão esperta que já pulou etapas no colégio. É a caçulinha do 8º ano. Ela é destaque em português, ciência e geografia. Mas a tal da matemática... Na escola, nem sempre, né, todas as matérias são tão fáceis assim, tipo matemática. Eu não tenho muita prática com matemática. Eu não gosto. O estímulo na casa desse trio de superpoderosas é constante, tudo sem cobrança, principalmente porque uma entende perfeitamente a outra. Mas ser mãe de superdotadas não é tão simples assim, não. Ser mãe de superdotada é complicado, porque quando a gente é mãe, a gente sempre tem aquela preocupação de estar dando subsídio importante para eles, né? Então, a gente fica com aquela questão, será que eu estou estimulando? Será que eu estou hiperestimulando? Será que eu estou sobrecarregando? Será que eu estou deixando a desejar? Estou deixando que o talento se perca, né? Se me perguntar como é ser mãe normal, eu não sei, mas ser mãe de superdotada é muito gostoso. Quais são as dificuldades que essas crianças enfrentam por serem superdotadas? A infraestrutura e a mão de obra nas escolas são adequadas? Fique sabendo que o estímulo pode levar o detentor de altas habilidades muito longe. Interesses um pouco diferentes para uma criança de apenas 7 anos. Eu gosto de estudar ciências, robótica, geografia, história. Aí não teve jeito, o garoto passou a chamar atenção em sala de aula. Não foi meu pai nem a minha mãe que descobriu, foi a minha professora. Como? Ela notou que eu fazia atividade muito rápido, que eu aprendia rápido. Só que a velocidade para aprender e a curiosidade do Rian já tinham deixado o pai com uma pulga atrás da orelha. Veio um professor aqui de matemática, o professor Douglas Léo, e fez um desafio com ele. Ensinou uma operação de juros compostos. E em 5 minutos ele fez a operação toda. Tem um vídeo aqui gravado. E o professor saiu daqui encantado. Para eu conseguir chegar no resultado, eu só precisava somar e multiplicar. Tá. 6 mais 4 é 10. Então vou colocar o 10 aqui, uma vírgula. Vou agora multiplicar. 6 vezes 4 é 24. 20 aqui. Então, a gasolina aumentou para 10,24%. Exatamente. Olha como é o cérebro dele. Essa facilidade nunca ficou restrita aos números e equações. Era um episódio atrás do outro, até que o menino começou a ser acompanhado por psicólogos e pedagogos. Não demorou muito e descobriram nele as altas habilidades. Agora, em homenagem ao nosso programa, o Rian está escrevendo o nome do repórter Justiça aqui no quadro. Ele vai, escreveu direitinho, ó. Parabéns! Ele vai memoriza. E quando eu falar já, ele vai virar e vai soletrar pra mim. Sem ver. Óbvio. Vamos lá. Já. R-E-P-O, acento no O, R-T-E-R, espaço, J-U-S-T-I-S, C cedilha A. Muito e bom. ponto final. O talento do garoto está exposto na parede de casa. Ele já ganhou títulos e prêmios de escritor mais jovem do Brasil. O livro é conhecido até mesmo no exterior. De onde você tirou inspiração
para escrever esse livro com 6 anos de idade? Na verdade, não foi eu que quis fazer. Na verdade, foi preciso fazer esse livro e também porque eu quis, né? Por que foi preciso? Foi preciso porque eu queria ajudar as crianças e principalmente a minha mãe. A grande questão é que crianças superdotadas nem sempre têm assistência adequada no Brasil. A gente vê um desperdício de potencial. Nós falamos muito disso em relação a um país como o nosso, que tem sucessivos cortes de verbas para a ciência, por exemplo, para pesquisa. Na tentativa de estimular o desenvolvimento dos superdotados, o governo criou unidades especializadas como este polo de arte e cultura em Braslândia, cidade a 50 quilômetros de Brasília. A realidade é difícil, faltam recursos, mas sobra força de vontade dos professores. Hoje a gente tem uma fila grande de espera na nossa sala, de alunos que potencialmente deveriam estar aqui, né? O espaço, não tem o professor, a quantidade de professores para atender essa quantidade. Isso porque a gente se a gente for atrás, esse número ele vai se multiplicar ainda mais. Então eu acredito sim que se esse trabalho fosse o trabalho foco da educação, trabalhar a habilidade e não a dificuldade, eu acho que tudo se transformaria. Linaíra é coordenadora de articulação e política de inclusão do MEC. Acompanha de pertinho o funcionamento dos núcleos de atividade de altas habilidades e superdotação. Conta que o Ministério da Educação e instituições de ensino são responsáveis pela formação dos professores. Segundo ela, estados e municípios também podem investir na melhoria do ensino destas pessoas. Inicialmente foram criados 27 núcleos, ou seja, um núcleo em cada unidade da federação. Por iniciativa dos estados, também com o apoio do MEC, esses núcleos se capilarizaram dentro dos estados. Nós temos estados que têm uma estrutura muito boa, com polos instalados nos municípios, nas regionais de ensino, e, entretanto, temos estados que têm uma estrutura muito pequena, quase inexistente. Quem sente na pele essa dificuldade não perde a esperança de que a situação mude num futuro bem próximo. Um papel que, para Luciane, vai além do ensino em sala de aula. O trabalho da sala de altas habilidades, ele é um trabalho totalmente diferente. Então eu tenho 12, 13 anos de sala de aula e 2 anos de sala de altas habilidades. Mas eu digo que nada se compara a isso aqui. Nada se compara. Porque quando você trabalha com o talento, quando você trabalha com o querer do outro, você trabalha em parceria. E essa parceria, ela não tem como dar errado. Ela é 100% sucesso. Para esta advogada e especialista em direito constitucional, a legislação, em hipótese alguma, poderia deixar de franquear uma educação diferenciada aos alunos com altas habilidades. As necessidades dos superdotados, dos detentores de altas habilidades, elas são vistas caso a caso, elas são vistas de forma individual, porque a necessidade de um pode não corresponder à necessidade de um outro. E é por isso que é necessário tanto um maior incremento, mesmo de formação ou de investimento na formação dos professores, na formação das equipes envolvidas, inclusive equipes multidisciplinares. Envolve tanto um psicólogo, quanto uma pessoa da área do serviço social, quanto até mesmo profissionais da área da saúde. Uma metodologia de ensino prevista em lei. O artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é dever do Estado assegurar a essas pessoas o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, de acordo com a capacidade de cada um. Mas na prática, não é bem assim. Infelizmente, por parte do poder público, essa atenção acaba sendo às vezes muito pontual. E eu encaro como uma atenção e, na verdade, uma atividade muito heróica de vários profissionais da educação que têm lutado para que os seus alunos, aquelas pessoas que eles observam como merecedores desse tipo de atenção, sejam efetivamente incluídos. Porque o objetivo, toda vez que a norma fala de um atendimento específico, um atendimento especial, é de uma educação inclusiva. A necessidade de uma educação que traga o aluno para perto da entidade, para que ele não se disperse. É nessa medida que a gente vai deixar de desperdiçar talentos.
A Secretaria de Educação adotou um modelo norte-americano para identificar crianças com altas habilidades. 3 características definem esses meninos e meninas: criatividade, motivação e habilidade acima da média. E isso, gente, em qualquer área. A Vitória e a Mariana adoram produzir texto e elas se destacaram com a linguagem. Até vão ler agora um pedacinho do que prepararam pra gente. Vamos lá então? Vamos começar com a Vitória. A melhor sala. Eu gosto da sala de recursos porque é uma sala com ótimos professores que gostam de ensinar e gostam de aprender. Na minha mente, eu penso um Brasil sem corrupção, com um presidente honesto que não seja corrupto. Se o nosso Brasil não tivesse corrupção, seria um país melhor do que vemos hoje. O Estado deve ser o primeiro, não é? Eu diria que não deve ser de governo, mas deve ser uma política de Estado. Tanta inteligência, surge a pergunta: como um talento pode ser aproveitado? A habilidade especial abre um leque de oportunidades para seguir uma brilhante carreira profissional. Conheça a história do advogado mais novo do Brasil. Eu acho que quando eu tinha 5 anos, eu não tinha ainda passado por experiências que indicassem que eu tinha habilidades especiais. Só que não dá pra negar, o garoto era esforçado. Eu acho que eu era uma criança mais comprometida com a escola. Isso é talvez uma pressão dos pais de levar a escola a sério, de ter sempre educação como algo que vai te fazer crescer na vida e de levar isso a sério. Por livre e espontânea pressão e dedicação também, claro, o Matheus seguiu os conselhos dos pais e as habilidades foram aparecendo. Tinha interesse de esporte, eu gostava muito de esporte, mas interesse intelectual, por exemplo, eu fazia parte de um grupo de literatura inglesa desde os 12 anos, que o segundo aluno mais jovem do curso tinha 30 anos, eu tinha 12, né? E assim, era um grupo de pessoas bem mais velhas. Eu fazia parte desse grupo, ficava ali lendo peças de Shakespeare com eles. Grupo de literatura inglesa, 12 anos. Então tá, né? O currículo do Matheus choca mesmo, olha só. Aos 13, ele foi aprovado em 7º lugar para o curso de Direito na Universidade Católica de Brasília. Mas achou que estava muito novo e decidiu esperar 1 ano para encarar a vida de universitário. E aí, com 14 anos, isso aconteceu de novo, mas na UNB, eu passei no vestibular. E aí, dessa vez, sim, eu quis ir atrás do supletivo porque eu queria entrar na faculdade. O que acontece no Brasil é que você não pode fazer o supletivo com menos de 18 anos. Eu tinha 14, no caso. Estava no 9º ano do ensino fundamental. Então, eu tive que ir atrás de uma decisão judicial que me autorizasse fazer por supletivo o resto da escola que eu ainda não tinha feito. Pessoas no exterior, né, têm mais oportunidades, e aí falando, por exemplo, dos Estados Unidos, de seguir a sua carreira, de seguir os seus interesses, de pular, né, fases, por exemplo, ser acelerada nos seus estudos. Aqui no Brasil a gente encontra muitos entraves. O Matheus teve sorte e também precisou correr contra o tempo. Foram só 5 dias para conseguir um diploma de ensino médio e se matricular na UNB. Nós ajuizamos a ação na segunda e a liminar foi deferida na terça, permitindo que eu fizesse supletivo. A partir do momento em que a própria Constituição prevê que os iguais devem ser tratados na medida de sua desigualdade, porque é isso que se contém no princípio da igualdade, também não se poderia deixar de reservar ou de conferir aos detentores de altas habilidades ou superdotação um tratamento que os assegure que uma colocação no mercado de trabalho, um desenvolvimento enquanto pessoa humana, enquanto cidadão. Como na prática as coisas são diferentes e bem mais burocráticas, para convencer o juiz, o Matheus passou pelo teste de QI e documentou todos os cursos e atividades extracurriculares que já havia feito. O juiz, ele explica tudo isso no relatório da decisão e em seguida ele decide que realmente não faz sentido você restringir o direito à educação desse jovem. Ele já passou no vestibular, já está apto. No final, deu tudo certo, mas quando ele pisou na faculdade e deu de cara com os novos colegas... O primeiro dia foi bem chocante, eu acho, mas eu me acostumei rapidamente, as pessoas não acreditam. Mas eu não contava a minha idade, ninguém sabia a minha idade na faculdade.
Matheus se acostumou e se adiantou de novo. Enquanto a galera demora em média de 5 a 8 anos para concluir o curso, ele preferiu se formar mais cedo, sabe? Isso aconteceu porque eu fazia muitas disciplinas e aí, ao final dos 4 anos, eu já tinha terminado todo o currículo da faculdade. E aí me formei. E foi isso. Me formei aos 4 anos. A pouca idade fez do Matheus o advogado mais jovem do país. Formado aos 18 anos, ele já tem a carteira da OAB e é também o mais novo a propor uma ação no Supremo Tribunal Federal. Sem falar na sustentação oral no plenário da Suprema Corte, que aconteceu no início de novembro. A presente ação direta tem como objeto a Lei 12.258 do Estado do Rio Grande do Sul, que proibiu a prática de revistas íntimas de empregadores em seus funcionários. A lei classifica como revista íntima a prática de despimento coercitivo ou de molestamento físico do empregado pelo empregador. O talento não passou despercebido e os ministros elogiaram o jovem advogado. É só fazer o registro da estreia verdadeiramente virtuosa do jovem que esteve na tribuna, Matheus de Lima Costa Ribeiro. Parecia um profissional experiente. Parabéns. Eu gostaria de saudar a belíssima sustentação oral feita por esse jovem advogado, um menino que fez uma sustentação absolutamente espetacular. Apesar das conquistas em tão pouco tempo, ele busca ainda mais destaque na profissão que escolheu trilhar. Eu quero ser um advogado melhor do que eu sou hoje, daqui a 10 anos. Mas eu pretendo me manter na advocacia como advogado. E eu acho que o meu objetivo de vida é muito mais, além de ser profissional, é pessoal também. Conseguir ter uma vida pessoal boa, bem estabelecida e conseguir impedir que a vida profissional tome conta da vida pessoal, ou o oposto. Quando você parar para pensar nos impactos que isso teve na minha vida, são muitos ônus e muitos bônus. Eu, pessoalmente, decidi fazer porque eu achava que os bônus eram maiores. Eu vou ficando por aqui, agradeço pela sua companhia e até a próxima edição.